Bom, toda vez que tem um caso de repercussão nacional, é natural que todos queiram emitir opiniões. E para um operador do direito que sou, emitir opinião sobre algo que eu não li, sobre uma investigação que eu não li, é temerário, é perigoso, porque a chance de incidir em erro é grande. Porém, eu quero falar aqui, antes de ser operador de direito, eu sou pai também, tenho 2 filhos, para quem não sabe. Fui pai muito jovem, então eu sei das angústias de ser pai jovem, de errar muito cedo e entregar o seu filho na mão de profissionais, acreditando que aquele profissional ali é quase que perfeito. E, infelizmente, não é. Os médicos, assim como você, assim como eu, são imperfeitos, cometem erros, têm dor de cabeça, têm dor de barriga, tem família, tem crises emocionais iguais a gente. Então, o primeiro ponto tirem do imaginário de vocês de que o que o médico fala é uma verdade absoluta. Assim como o advogado, assim, isso aqui é uma reflexão que eu estou propondo a vocês, porque ontem, vendo a reportagem no Fantástico do caso do Benício, que foi a óbito ano passado, né, por ter sido injetado uma injeção absurda lá, uma dose de adrenalina intravenosa, veio a óbito. E aí, o que parece, existem inúmeros erros. E aí, como eu disse, como operador do direito, imputar a conduta a terceiro do qual não tenha lido nada, primeiramente eu vou estar sendo injusto, porque é uma opinião, um achismo, mas principalmente como operador do direito é complicado. No entanto, eu estou legitimado a falar sobre a situação, porque eu também sou pai, e possivelmente você é ou conhece alguém. Quando você entra com teu filho numa emergência, você já está fragilizado emocionalmente, tá? Por várias questões que quem é pai sabe e quem não é um dia vai vir a ser pai, pode vir a ser pai e vai entender o que eu estou falando. O horário que você leva o seu filho, até vi que eles entraram na emergência 1h37 da tarde, então não foi um horário de madrugada, porque para quem é pai sabe, não é legal, infelizmente é isso, você levar o seu filho na emergência de madrugada, e já levei meus filhos várias vezes. Eu levo meu filho na emergência na hora que eu achar que tem que levar, independente do horário. Agora, por experiência própria, se eu puder não levá-los na madrugada é melhor, porque eu já tive dissabores na emergência de madrugada, de ter que chamar chefe de emergência, botar, vamos dizer assim, os pingos nos is. E eu evito me desgastar esse ponto. Mas a questão é a seguinte, erro houve nesse caso. Isso é fato. A criança entra pulando, saltitante, brincando, como a maioria das crianças entram, ainda que às vezes debilitada fisicamente, na emergência, e 14 horas depois vem a óbito. E está comprovado, houve uma injeção de adrenalina, da qual não deveria ter ocorrido. Então, assim, se foi erro da médica, se foi erro da enfermeira, se o hospital contribuiu de alguma maneira porque não tinha farmacêutico ali e estavam visando economizar, cada um vai pegar a tua parte e já está pagando, porque o processo criminal, você já deve ter visto alguns vídeos meus aqui, antes mesmo da sentença, a pessoa já começa a pagar, a ser punida. Isso é uma outra reflexão filosófica que não cabe aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pai, mãe, questionem o médico, questionem a enfermeira, questionem. Os seus filhos é o maior tesouro, ou são, né, os seus maiores tesouros nessa terra aqui. Não há nada que tenha maior valor, ou ninguém tem mais valor do que os seus filhos. Então, se algo que esteja acontecendo com o seu filho na emergência não esteja de acordo com o que você acredita, e aí quero fazer um adendo, eu não estou falando para você questionar a parte técnica, em que pese, nessa situação aqui, não tem como você não questionar a parte técnica, porque em que pese nós não sermos médicos, se um pai e a mãe que já tinha levado o filho lá alguns dias antes, em outro momento, havia sido prescrito a adrenalina de forma inalatória, eu como pai, eu iria questionar. Falei, não, calma aí, é isso? Porque ele teve aqui um pouco tempo atrás
e foi de forma inalatória, nebulização, não foi intravenosa. Tá correto isso? Adrenalina? E a mãe questionou, tá? Mesmo já sentindo que algo não estava correto. No entanto, persistiram os erros. E aí, como eu falei, não me cabe aqui tecer comentários sobre algo do que eu não li, né? A investigação pode errar também, mas enfim, o fato é, uma criança morreu, o filho de alguém morreu, e isso importa para todos, para a sociedade importa. Principalmente, nós sabemos que existe uma indústria da saúde no Brasil, que também não cabe falar nesse vídeo aqui, de hospitais, de plano de saúde, de lucro, etc, etc. Eu, particularmente, eu tenho sorte, digo sorte porque achei a pediatra do meu filho mais novo numa situação que eu estava com um problema que estava se arrastando, que nenhum médico tinha resolvido, e ela me foi indicada e está com a gente há 2 anos. E eu indico para todo mundo e falo bem dela. Onde eu posso, eu falo bem dela, porque é diferenciada. Então, profissionais diferenciados têm de ser exaltados, sim. E ela é remunerada para isso muito bem e está tudo certo. Está tudo certo. Mas existem profissionais e profissionais. O pai e a mãe sempre estarão legitimados a questionar tudo dos seus filhos. Não é normal uma criança entrar da situação de saúde que ele estava numa emergência e vir a óbito. Tá? Tem de sair desse imaginário social de que o doutor falou isso, o doutor falou aquilo e virou uma verdade. Se você não entendeu, questione. Doutor, doutora, me explica, por que é isso aqui? Por que não é aquilo ali? Porque depois não tem o que se fazer. Tá aí, uma família destruída.